certas histórias no mundo automotivo que são tão absurdas que parecem roteiro de filme, e o Ford GT é uma dessas. Não porque ele é só um supercarro americano icônico, mas porque ele nasceu de uma treta corporativa que virou uma das maiores viradas de mesa da história das corridas. Hoje a gente vai voltar para os anos 60 e entender como a Ford tentou comprar a Ferrari, tomou um não humilhante e decidiu responder da pior maneira possível, vencendo a Ferrari na corrida mais importante do planeta. E não foi só vencendo, foi atropelando geral. Essa é a história de como o Ford GT virou o maior tapa na cara que Maranello já levou. A treta começa de um jeito quase inacreditável. A Ford estava frustrada porque não conseguia atrair jovens para a marca. Era uma época em que a Ferrari brilhava nas pistas e vendia exclusividade como ninguém. Então a Ford pensou que seria uma boa ideia comprar a Ferrari e usar toda aquela aura de competição a seu favor. Eles enviaram uma equipe para a Itália, fizeram reuniões, vasculharam as finanças da Ferrari e prepararam um contrato gigante. A negociação tinha tudo para dar certo, até que Enzo Ferrari leu uma cláusula do contrato que dizia que a Ford teria controle sobre o time de corrida da Ferrari. Esse detalhe deixou o Enzo furioso. Ele simplesmente levantou da mesa e encerrou as negociações. A Ford descobriu do pior jeito que ele jamais ia entregar o time que era o orgulho da vida dele. Quando a equipe da Ford voltou para os Estados Unidos contando o que tinha acontecido, Henry Ford ficou completamente indignado. Ele sentiu que tinha sido pessoalmente humilhado. Segundo os relatos da época, ele foi direto para a sala de reuniões e soltou uma frase que virou praticamente a declaração de guerra do automobilismo: construa um carro que destrua a Ferrari em Le Mans. Não era ganhar uma corrida, era destruir. Ele queria devolver a humilhação na mesma intensidade. E foi ali que começou o projeto que ia gerar o Ford GT. A Ford começou gastando montanhas de dinheiro, mas mesmo com investimento pesado, as coisas não funcionaram de cara. Eles tentaram desenvolver um carro em parceria com a Lola, mas o projeto inicial era cheio de falhas. O carro era rápido em linha reta, mas era instável, perigoso e quebrava o tempo todo. Os primeiros testes em Le Mans foram vergonhosos. O carro mal terminava os treinos sem apresentar algum problema grave. A Ford percebia que queria enfrentar uma marca que dominava Le Mans há anos, mas ainda não tinha nenhum carro confiável para terminar a prova. Foi aí que eles perceberam que precisavam de alguém que entendesse o espírito do automobilismo de verdade. Foi aí que entrou Carroll Shelby. Carroll Shelby era um cara que já tinha corrido em Le Mans e sabia exatamente o que dava e o que não dava certo naquele circuito. Ele pegou o projeto bagunçado da Ford e começou a arrumar tudo. Ele trocou praticamente tudo que precisava ser trocado. Ajustou a aerodinâmica, mexeu no chassi, revisou a refrigeração e colocou sua equipe para testar o carro até os limites. A grande virada veio quando ele decidiu usar o poderoso V8 7.0 da Ford, um motor bruto, forte, mas que precisava de ajustes para aguentar 24 horas de corrida sem derreter. Shelby transformou o carro em algo completamente diferente, muito mais confiável, mais rápido e finalmente competitivo. Com Shelby no comando, o Ford GT começou a mostrar que podia realmente encarar a Ferrari. Mas Le Mans era outra história. Era a corrida mais cruel do mundo. O carro precisava enfrentar chuva, calor, noite, curvas apertadas e trechos longos em alta velocidade. E a Ferrari já tinha tradição, experiência e vitórias acumuladas. Só que em 1966, o jogo virou. A Ford estava cansada de perder e chegou com uma equipe enorme, carros revisados, pilotos talentosos e uma estratégia de corrida que a Ferrari não esperava. Quando a bandeira verde desceu, dava para ver que algo estava diferente. O Ford GT não estava quebrando. Ele estava estável. Estava rápido. Estava controlado. Durante a madrugada, enquanto os carros italianos iam acumulando problemas, o Ford GT seguia firme. No final das 24 horas, a cena que entrou para a história aconteceu. 3 Ford GT cruzaram a linha de chegada juntos, dominando completamente o topo do pódio. Primeiro, segundo e terceiro lugar. A Ferrari não só perdeu como foi apagada da prova. E aquilo doeu mais do que qualquer derrota comum. Foi simbólico. Foi um recado direto da Ford. A humilhação que eles tinham sofrido quando tentaram comprar a Ferrari voltou multiplicada em Le Mans. Era como se a Ford tivesse dito: você não quis vender sua equipe de corrida? Beleza. A gente acabou de te destruir na corrida que você mais ama. A vitória mudou tudo. O Ford GT virou imediatamente um ícone. Ele não era só um supercarro rápido. Ele era uma declaração. Representava a força do dinheiro americano combinada com a genialidade de Carroll Shelby.
Representava o momento em que uma montadora gigante decidiu entrar no automobilismo da forma mais agressiva possível. E mais do que isso, ele estabeleceu a ideia de que os americanos também podiam fazer supercarros de verdade. A imagem da Ford mudou completamente e o projeto do GT virou uma referência que influenciou vários outros carros de alto desempenho que vieram depois, tanto nos Estados Unidos quanto no resto do mundo. Com o tempo, o Ford GT ganhou novas versões, homenagens, relançamentos e continua sendo tratado como uma lenda viva do automobilismo. O carro não ficou marcado só pela potência ou pela velocidade, mas pelo contexto de rivalidade, vingança e determinação que cercou sua criação. E cada vez que alguém fala sobre ele, a história volta com a mesma força. O carro que nasceu porque a Ford levou não virou o carro que deu o maior sim para a história das corridas. Um sim para a rivalidade. Um sim para a superação. Um sim para arrancar a Ferrari da zona de conforto e mostrar que ninguém é intocável. E se você curte esse tipo de conteúdo sobre história, a tecnologia e as curiosidades do mundo automotivo, já segue o canal Velocidade Oculta para não perder os próximos vídeos. Aqui, a paixão por carros vai muito além do volante.